O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: é tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que rezam aqui conosco, aqueles que nos acompanham por meio das mídias sociais e também da Rádio Cidade. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento, domingo marcado pela alegria, pela esperança, pois já se aproximam as festas do Natal. Vejam que por 2 domingos nós fomos percebendo uma reflexão que nos voltava a cuidarmos da segunda vinda do Senhor. Ele veio e ele voltará. Agora, o próximo fim de semana, vem nos convidar a uma preparação interior para celebrarmos o Natal, a festa da encarnação do Verbo de Deus. Para isso, é muito oportuno a gente ter clareza de quem é o Messias, de quem é o Salvador. Por isso hoje a liturgia vem nos dizer da alegria de conhecermos a Cristo, da alegria de termos sentido na vida a partir da experiência com Ele. Mais uma vez aparece o personagem João Batista. Vejam que agora ele está na prisão, preso por incomodar Herodes com seu discurso. E aí, João Batista acaba pedindo aos seus discípulos que vão até Jesus e façam uma pergunta a ele. Uma pergunta que é interessante e ao mesmo tempo muito misteriosa. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? A gente poderia se perguntar, mas como? João Batista não era o profeta precursor? Ele não tinha certeza
de quem era o Messias, por que ele manda ir até Jesus e fazer essa pergunta? Vejam que é simples nós entendermos se nós tomarmos nota da cultura e dos grupos sociais e religiosos daquela época. Havia, na verdade, uma esperança de que o Messias viesse. Mas a ideia do Messias era a ideia de um monarca, de um homem poderoso, que pudesse reatar o governo, assim como Davi, que pudesse ser um homem de expressão, expulsasse o Império Romano e desse a liberdade a eles. E aí, cada grupo insistia em inventar o Messias à sua maneira. Para os fariseus, o Messias seria um homem que premiaria eles, porque eles eram rigorosos, eles eram exigentes, eles eram até extremamente punidores. Então, por serem homens da lei, eles seriam, na verdade, recompensados pelo Messias, que viria para valorizar a lei. Para os saduceus, que eram aqueles que criavam os sacrifícios, eles achavam que o Messias seria um grande liturgo, ficaria no templo o tempo inteiro, porque de fato seria importante para eles a liturgia, já que eles ganhavam muitos benefícios a partir daí. Então eles esperavam um Messias que cuidasse muito do templo, que desse muito valor ao templo. João Batista pregava um Messias juiz. Se a gente observa bem, no domingo passado, ele gritava, convertam-se, endireitem as estradas, aplane aquilo que está torto, perceba o que você pode ser melhor para seguir bem ao Messias. Só que vejam, Jesus, o Cristo, é muito mais do que tudo isso que esperavam. Por que a dúvida de João Batista? Porque Jesus, na verdade, além do Messias, é o Filho de Deus. Vejam que aí a gente entende a união de todas as profecias do Antigo Testamento no que diz respeito à vinda do Messias e à vinda do Salvador. Jesus é tudo isso e causa, na verdade, um grande espanto, porque até aquele momento não se entendia Deus a partir da misericórdia. E Jesus apresenta o rosto misericordioso de Deus, uma novidade enorme, algo surpreendente, algo inclusive encantador, a ponto de causar dúvida até em João Batista. E aí Jesus responde àqueles discípulos dizendo: digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Aí nos foi narrado alguns pontos que, mais do que curativos, que mais do que elementos que expressam a dinâmica curativa de Cristo, eles são muito simbólicos. Então foi nos dito: os cegos recuperam a vista, paralítico anda, leproso curado, surdo ouve, morto ressuscita e pobres são evangelizados. Primeiro, só poderia ressuscitar mortos e curar leprosos quem fosse Deus. E Jesus então realiza isso. E os demais sinais seriam parte componente do Messias, daquele que vinha para libertar o povo. Só que no meio disso, a gente vê um simbolismo muito bonito. Então, primeiro, curar os cegos. O cego era aquele que não tinha visão, não enxergava nada além das trevas, via só a escuridão. Ao dar vista ao cego, Jesus abre-lhe um caminho de visão, um caminho de um olhar novo, um caminho de nova experiência. Ele cura o surdo. Quem era o surdo? O surdo era um homem tido como maldito, porque ele não ouvia a palavra.
E além de não ouvir a palavra, ele não dialogava com as pessoas, porque o surdo é mudo por consequência. Então, ele não dialogava, ou seja, ele feria as leis. Ao curar um surdo, Jesus, na verdade, abria-lhe a possibilidade de ouvir a palavra, de dialogar, de estar no meio de todos como presença viva. Ele cura aquele que é coxo, o aleijado. O aleijado não anda, ele não é livre, ele precisa de alguém para levá-lo de um lugar a outro. Ao curar um aleijado ou um coxo, Jesus dá a ele a liberdade. Vejam que no reino de Deus não cabe nada que escraviza, nada que diminui, nada que, sobretudo, não seja vida em abundância. O leproso, ele era excluído, tinha que viver nos leprosários. Jesus, ao curá-lo, traz de volta para a sociedade. O morto, quando toma nova vida, ele, na verdade, começa a partir daí um novo projeto, a partir de Deus. Então veja, todos esses sinais são marcados por um simbolismo enorme. E ao mesmo tempo, quando a gente ouve e verifica esses sinais, a gente percebe que eles não são ingênuos aqui. Se a gente quer se preparar bem para o Natal, uma das referências é termos os sentimentos de Cristo. Portanto, ajudarmos as pessoas a ver bem, a ouvir bem, a caminhar, a se aproximarem de Deus. Uma das grandes missões dos discípulos de Cristo é aproximar as pessoas de Deus. Aí vejam que Jesus então toma o discurso e começa a dizer à multidão: vocês foram no deserto? O que vocês estavam procurando? Uma cana rachada? Ou seja, foram lá, não entenderam muita coisa, voltaram, não se converteram. Vocês estão buscando poder? Homens vestidos com roupas reais só tem em palácio. João não é isso. Vocês estão buscando um profeta? Sim, ele é o grande profeta, o maior de todos os profetas. E vejam que para cumprir as Escrituras estava escrito que antes do Messias viria um grande profeta. E Jesus então confirma: o Messias está no meio de vocês. Há uma revelação, por isso ele é o grande profeta, o maior, mas a sua humildade é grandiosa, portanto, o menor no reino de Deus. Aí a gente entende que para viver bem o Natal, precisamos experimentar esse Cristo, nos encher de alegria, trazer sentido à vida, para que, celebrando o Natal de Cristo, percebamos a grandeza de Deus se fazer um de nós, de dar dignidade à humanidade, de nos encher de esperança, mesmo em tempos difíceis, onde o ser humano muitas vezes passa a dar sinais de que já não acredita mais no Salvador. Então, que Deus nos abençoe. Eu desejo que essa preparação para o Natal nos torne ainda mais comprometidos com os sentimentos de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.